Pessoal do Instagram, nós estaremos transmitindo também ao vivo no YouTube. Deixa eu confirmar se está tudo ok. Você já está ao vivo aqui no YouTube, porque está aparecendo aqui. Então está tudo YouTube certo. Eu conheço bem aqui. Legal, Daniel. Aí, tudo certo. Vamos iniciar, Daniel? Vamos lá, vamos começar. Vamos falar aí das ações com potencial de crescimento, tema da nossa live. E um prazer estar aqui contigo, Eduardo. Muito bom o trabalho que você faz aqui aí no Guinvest, né, no caso. Legal. Daniel, só um pouquinho que está... Aí, agora sim, estava duplicando o áudio, agora está perfeito. Daniel, deixa eu falar, poxa, é uma honra, cara, te ter aqui no canal do Guinvest. Eu, particularmente, te acompanho há bastante tempo, Daniel. Antes mesmo de entrar no Guinvest, viu? Ué, agora parou o som. Opa, só um minuto, gente, que parou o som. Ei, início é assim, né? Vamos ver o que houve aqui. Daniel, tá me escutando? Oi. Eu tô ouvindo bem. Tá, agora voltou. É, isso. Tá, agora dá para iniciar que o eco terminou também. Que eu tava falando, Daniel, poxa, é uma honra, cara, te ter aqui no canal do Guinvest. Eu, particularmente, te acompanho já há bastante tempo, antes mesmo de estar aqui no Guinvest. Cara, gosto muito do perfil de análise que você faz das empresas, viu, cara? Parabéns. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui também. Eu lembro que ano passado eu fui aí na sede do Guinvest, cheguei a conhecer o André, ótima pessoa e tudo, o trabalho que vocês fazem aí. E eu acho que você deve saber, né? Eu uso principalmente o Guinvest Pro, uso muito para as minhas análises aqui. Inclusive, isso não é segredo para ninguém, porque tem algumas carteiras que são calculadas lá no meu site, inclusive, que usam a própria plataforma do Guinvest Pro mesmo. Então, é bem bacana o trabalho de vocês, eu acompanho o Guinvest há muito tempo. Oh, que legal, Daniel. Que bom que a ferramenta você consegue comprovar na prática que é muito útil e facilita as análises, né? E hoje eu vou até mostrar uma planilhazinha com small caps que eu fiz rapidinho aí no Stock Guide, inclusive, e é bem bacana também. Legal. Tu sabe que cada live que eu faço, né, o pessoal pede muito a opinião e, enfim, buscam entender um pouco mais das ações small cap. Enfim, eu acho que por ter essa questão do crescimento, essa oportunidade de valorização e de performance um pouquinho, enfim, mais intenso que as blue chip, acho que acaba atraindo muito as pessoas, né? Primeiro eu acho que é importante a gente falar o que são essas small caps, né? Porque a gente está falando assim, ações com potencial de crescimento. Então eu costumo dividir essas ações com grande potencial, não que outras empresas não tenham potencial, tá? Existem empresas aí grandes, etc., que têm potencial de crescimento, mas aquelas com maior potencial, por quê? Porque elas têm como ganhar mais participação de mercado, porque elas têm como aumentar a quantidade de clientes delas, são exatamente aquelas empresas menores e são, às vezes, algumas empresas também que são a que a gente chama de turnarounds, né? São aquelas empresas que talvez passaram por um período mais difícil, conturbado, um prejuízo, e aí elas começam a subir, elas começam a melhorar os resultados delas, e aí você começa a perceber uma melhora aí, então o preço da ação acaba acompanhando essa melhora. Se essa melhora for bastante grande, né? Por exemplo, seria a Magazine Luiza, por exemplo, que teve um turnaround, ela chegou a ter prejuízo lá atrás, ela conseguiu fazer uma inversão, principalmente a parte de distribuição, parte logística, ela melhorou muito, aí aumentou muito a venda do e-commerce com isso, ela foi pioneira nesse sentido, então ela cresceu muito. Só que o que acontece hoje? Quando você vai comprar Magazine Luiza, ela já está valendo 40 bilhões. Então ela hoje já não é mais uma small cap. Então o que a gente quer dificilmente vai ter uma outra Magazine Luiza, tá? Mas
a gente tentar achar empresas com esse tipo de potencial. Tá? Esse que é o racional da live de hoje. Perfeito, Daniel. Tu sabe que, cara, eu gosto muito de deixar claro que realmente, tá? O small cap tem potencial muito acima de uma empresa aí com valor de mercado de 50 bilhões, né? Concorda que é muito mais fácil uma empresa de 1 bilhão crescer 2, 3 vezes, 4 vezes, enfim, atingir 5 bilhões de valor de mercado, do que uma de 50 bilhões dobrar o valor de mercado atingindo 100 bilhões, né? Então, nós temos um espaço para essas empresas. Eu gosto muito de small cap, tá? Então, nós temos um espaço para essas empresas realmente realista de crescimento, né? Então, e tem uma outra coisa que também é interessante quando a gente fala de small caps, que né, eu gosto de dar o exemplo sempre de cerveja, né? A Ambev, por exemplo, ela tem 70% do mercado doméstico. Então, se ela quiser dobrar a participação dela, ela teria que passar para 140%. Quer dizer, ela precisaria, ou o mercado brasileiro crescer muito, todo mundo tomar muita cerveja, crescer aí 40%, ela tomar a partir de todo mundo, que é super irreal pensar nisso, ou ela vai fazer uma grande entrada no exterior, que também é irreal, ou se não é difícil, né? Ela crescer, por exemplo, dobrar de tamanho agora. Enquanto isso, aquela cervejaria artesanal aí do lado da tua casa, que deve ter 0,00001% de mercado, para ela dobrar, talvez, se ela conseguir o contrato com algumas lojas do bairro ao lado, ela já dobra ou triplica a receita dela. Então, esse é o racional da small cap. É claro que uma empresa tão pequena como a cervejaria artesanal do lado da casa do Eduardo não está aberto capital na bolsa, mas a gente, é só para vocês terem uma ideia, essas empresas pequenas, elas têm uma condição maior. Tem uma coisa que também é interessante, que as pessoas às vezes pensam assim, mas a small cap é muito arriscada, small cap eu vou correr muito risco, etc. Tem small caps, tá? Eu vou até dar o exemplo aqui de uma, que é a Frasle, ela está com um problema recentemente, tá? E ela é uma empresa que, por exemplo, ela sempre teve lucro, sempre teve receita líquida aqui em alta. Ela vale hoje 1 bilhão e pouco de reais, que é um valor baixo para uma empresa listada na bolsa. E se você olhar aqui, ó, receita em alta, resultado bruto em alta, tá? Resultado operacional, resultado líquido tem algumas variações sempre por causa do setor dela, mas as pessoas não precisam abrir mão, por exemplo, de receber dividendos por causa disso. Se a gente olhar aqui, ó, a empresa sempre distribuiu dividendos. Se você olhar, por mais que tenha caído o dividendo aqui nos últimos anos, a gente vê que é um dividendo crescente, né, ao longo do tempo. Então, esse racional aqui, para mim, também é muito importante, né? A pessoa tem como conseguir o crescimento, mas também conseguir, né, o dividendo, se ela quiser, participar dos lucros da empresa e etc. Nem sempre, né, Daniel? Bom, partimos do pressuposto que as ações small cap, claro, elas necessitam reinvestir no próprio negócio para promover o crescimento, expansão, enfim, né, ampliar a área de atuação. Mas não necessariamente vai inibir de distribuir dividendos, que é o caso da Frasle, né? Exatamente. Igual a essa Frasle, a gente tem várias outras, né? A gente tem várias outras empresas que também distribuem dividendos e outras, como você bem disse, que às vezes elas distribuem bem pouquinho o dividendo para elas poderem crescer, né? E é boa essa parte aqui do DIY que foi criada ano passado, porque a gente tem tudo aqui. Tem uma empresa que ela era uma small cap lá atrás, e que ela distribui muito pouco dividendo, que é a M. Dias Branco, que ela também... Vocês vão ver que sempre as ações que eu falo aqui, que são as que eu acompanho, são aquelas que estão com algum problema. Tá? Isso aqui é normal a gente pensar dessa forma, por quê? Porque eu quero comprar sempre ação barata. Então não adianta eu pegar aquela ação que está lá na crista da onda, né? Que igual na hora que você está lá na crista da onda, o mais normal é você cair, né? Não é você continuar a onda por muito tempo. Então, o que você quer? Você quer pegar a ação subindo. Então você tem que pegar aquelas que estão com problema. Então vocês vão ver que a maioria das que eu vou colocar aqui são empresas nesse formato.
tá? Não estou recomendando aqui, algumas delas não estão exatamente no ponto que eu quero, tá? Mas vale a pena observar o que acontece. Ó, se vocês olharem aqui, M. Dias Branco, por exemplo, é uma empresa que subiu também bastante a receita dela, subiu de 2 bilhões para 6 bilhões. Qual foi o resultado disso? Né? Crescer, imagina, mesmo na crise aqui, ela sempre subiu a receita dela. Quer dizer, hoje ela tem 36% de mercado. Hoje ela já não é mais uma small cap, mas aqui atrás, em 2009, ela era uma small cap. E aí a gente vê aqui, a mesma coisa da Fras-le, resultado operacional subindo e agora em queda, lucro líquido agora em queda também. Então, esse tipo de empresa eu gosto de olhar, porque eu gosto de pegar aqui quando ela vai voltar a subir, né? Eu gosto de olhar essa inflexão. A gente trabalha muito em flexão quando a gente faz análise de empresa. Normalmente são nessas inflexões que a gente ganha, lembrando que não são recomendações que a gente está fazendo aqui. Tá? E o dividendo dela, vocês vão ver que é muito pequeno, 50 centavos por ação, 30, 40, 50 centavos. A gente está falando de uma empresa que, poxa, negocia a 37, 38 reais, já chegou a ser 60 reais. Então, quer dizer, um yield de 1%, 0,8%, mas é graças a isso que ela conseguiu se manter com poucas dívidas e ir crescendo dessa forma, aumentando a capacidade produtiva dela. Recentemente, há um ano atrás, ela comprou a Piraquê, que é uma das marcas mais conhecidas aqui no Sudeste, pelo menos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Daniel. Até fazer puxar um dado interessante aqui, a M. Dias Branco, de 2011, cara, até agora, deu aproximadamente 400%, cara, de upside de preço, viu? Interessante. Para você, tá? Uma small cap. É natural que uma small cap ela necessite investir no próprio negócio e muitas vezes não tem capital próprio suficiente para promover o crescimento exponencial. Tu te apega, tu considera muito importante um limitador do endividamento de uma small cap? É muito relevante para ti? Cara, é o seguinte... primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente está falando de endividamento em small cap é o negócio que a empresa tem, né? Tem alguns negócios que são obrigatórios você ter um endividamento maior. Então, quer dizer, é impossível pensar numa empresa de energia elétrica sem ter um endividamento grande. Em compensação, ela tem contratos que depois eles são muito, muito previsíveis, né? Então, a gente entende, ela faz um endividamento grande, mas ela tem um contrato que é mais ou menos garantido. Uma empresa de concessão de energia, uma empresa de saneamento, a mesma coisa. Agora, você às vezes entra numa small cap que você tem um endividamento grande e que o negócio dela não é tão forte assim. Então, essas eu teria um cuidado maior. Então, nessas, eu tenho uma necessidade de um endividamento menor. Outra coisa que me traz também à tona é o seguinte, quando os juros estão mais baixos, eu aceito um endividamento um pouco maior, porque eu sei que o custo lá na despesa financeira vai ser menor da empresa, né? Então, o custo de capital dela é menor. Mesmo sendo uma small cap, esse custo de capital diminui também. E se a gente estiver num cenário de alta de juros, com um juro lá 14,25, nesse período, muito provavelmente eu não teria investido em quase nenhuma small cap. Então, a gente tem os momentos certos da gente falar de small cap, né? Também tem essa questão. Perfeito, Daniel. Você sabe que, cara, uma empresa, um segmento, tá? Vamos pegar varejo. Quando eu tenho uma empresa, tá? Eu tenho algumas empresas particularmente que eu gosto do segmento de varejo, mas realmente eu levo mais na ponta do lápis a questão do endividamento. Eu considero um segmento que, poxa, você tá existem muitas variáveis que influenciam o varejo, né, cara? Você pega aí, desaquecimento da economia, redução do consumo, pega a nossa circunstância aí que o PIB, né, não vai crescer tanto que nós estávamos com a expectativa, enfim, acaba afetando. Inclusive, os resultados aí do último TRI não vieram muito bom para empresas do segmento de varejo. O endividamento desse segmento em especial, cara, eu gosto de levar um pouquinho mais na ponta do lápis, viu?
Mas como você falou, empresas, energia elétrica, são operações naturalmente que têm um endividamento considerável, mas enfim, tem benefícios, inclusive nesse endividamento, um custo inferior ao de outros setores do mercado, que aí ok, né? É bem aceitável, exatamente como você falou. Na verdade, eu gosto na parte de endividamento olhar muito um indicador que é os juros que foram pagos da dívida dividido pelo resultado operacional. Porque isso é uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente tem o resultado operacional da empresa. Quer dizer, quanto ela lucraria se ela não tivesse que pagar dívida, nem acionista, nem governo, né, nem impostos. E esse valor de juros é o quanto ela está pagando pelo dinheiro de terceiros, né, que é o da dívida. Então, é o que eu falei antes, em um cenário de juros mais baixos, você às vezes tem uma dívida maior, mas com custo menor, então você paga menos para terceiros e sobra mais para acionista. Em compensação, essa empresa está mais exposta, né? No momento que os juros suba, essa empresa vai aumentar exponencialmente esse custo da dívida dela e isso vai estressar o preço da ação. Inclusive, isso também acontece muito com dólar, né? Empresa que tem dívida em dólar, o dólar sobe, a gente vê lá aquele lançamento de despesa financeira de variação cambial. Então, também é bom a gente olhar isso. Empresas com dólar. Perfeito, Daniel. Ver aqui que o pessoal está participando bastante. Agora, vamos pegar aqui uma que o pessoal tenha falado. Por exemplo, aqui, ó, Vulcabras, o pessoal está falando, Vulcabras, tem gente que está perguntando de quê? Vulcabras é a empresa que detém a marca Olímpicos, que recentemente comprou a Under Armour, e que também é dona da marca Azaleia de sapatos femininos, que era mais forte lá de 2011 a 2013, ficou mais desaparecida, e aí agora ela está tentando aí trazer de volta essa marca, só que com um público um pouco diferente, né? Era um público mais de senhora, mas principalmente o resultado dela vem da própria Olímpicos, tá? E agora vamos ver o que vai acontecer com a Under Armour. Ela consolidou os resultados agora no outro trimestre. Olha só o que aconteceu. A Vulcabras, ela tinha muitas fábricas, ela vendia muito lá atrás, então ela fez um enxugamento enorme, ela dispensou um monte de gente, cortou várias fábricas, e aí ela chegou nesse ponto aqui. Olha só o que aconteceu com o lucro dela. Ela passou 6 anos no prejuízo. Tá, essa aqui foi uma ação que eu comprei para mim aqui em 2016. Parecia pelo menos nítido que estava aqui reduzindo muito prejuízo e que em breve ela entraria no lucro. Tá, então eu comprei aqui ela num preço aí de R$2 e alguma coisa. Tá, ela já chegou em R$10, hoje ela está em 6,20 e pouco. Tá, mas aqui a gente já tem 200% de alta, pelo menos na minha carteira. Eu recomendei ela no 3 e pouco quando eu abri a minha consultoria. E a gente vê aqui que ela está crescendo, ela já entrou no lucro, mas agora ela está com dificuldade de fazer aquele crescimento, né? E o que a gente tem aqui, ó? A gente tem que nesse período, o que ajudou a empresa? Que você falou muito de dívida. Olha o que aconteceu com a dívida dela. Ela tinha uma dívida lá enorme e essa dívida caiu. Tá? E aqui ela fez uma emissão de ações porque ela já estava boa e aí ela zerou a dívida dela. Tá? Então, esses tipos de movimento a gente vê. E essa aqui não é uma empresa small cap também, mas eu gosto de colocá-la num outro conceito, que é um conceito chamado turnaround, que é o conceito de empresas que saem do prejuízo, que conseguem se reinventar de alguma coisa, seja na operação dela, seja no financeiro dela, para aí sim ela passar a ter lucro. E quando isso acontece, a gente tem um resultado muito grande, um resultado exponencial aí. Eu falei da Magazine Luiza, com ela foi exatamente isso que aconteceu, com a Unipar foi isso que aconteceu, tá? E muitas outras. De fato, né, Adriano? A partir do momento que uma empresa que venha com constantes resultados negativos, enfim, acumulando prejuízo, consegue fazer uma reestruturação, enfim, aplicar uma outra estratégia que realmente gere negócio, começa a gerar lucro, cara, o preço reage a isso de uma forma muito intensa, né? Magazine Luiza, eu acho que é o melhor exemplo desse tipo de situação, né?
A Magazine Luiza realmente, mas é que tem dois momentos, né, numa empresa que é small cap turnaround. O primeiro momento da empresa é o momento que ela sai do prejuízo para o lucro. Tá? Esse é um primeiro momento. Você tem que tornar a empresa mais eficiente. Essa é a melhor palavra. Ela tem que ficar eficiente. O que significa ser eficiente? Significa aumentar a receita e reduzir despesa, reduzir custo. Tá? Então ela fez isso. Como ela conseguiu fazer isso? E-commerce. Porque as lojas físicas na recessão não estavam vendendo mais, a de ninguém estava vendendo mais. A da loja americana não estava, da Via Varejo não estava, de ninguém estava. Ela achou o nicho do e-commerce porque ela conseguiu fazer uma boa malha logística. E depois o segundo ponto é você conseguir continuar o crescimento. Vocês viram que a Vulcabras ela não conseguiu continuar o crescimento. Ela fez o turnaround e ela está com lucro parado. Ela espera que o crescimento venha agora com a Under Armour, mas a Magazine Luiza não, a Magazine Luiza conseguiu continuar. Então, se você pegar lá 2017, por exemplo, a Vulcabras subiu 230%, a Magazine Luiza subiu 500%. No ano seguinte, a gente já não viu alta na Vulcabras, a gente já viu uma queda e a Magazine Luiza continuou subindo lá aos 500%. Não, desculpa, foi 2016 que ela subiu 2.000%. Bom, em um dos 2 anos ela subiu 200 e poucos por cento, e aí no outro ela já registrou perda, e a Magazine Luiza não, ela subiu 500% em um ano e 500% no outro, porque ela conseguiu continuar. Agora, tem momentos de comprar as small caps. E eu vou mostrar aqui um gráfico que eu estou pegando desde 2016. Esse aqui são só cotações, tá? Dos 2 ETFs que existem. Um deles é o BOVA11, que é o ETF da Bolsa de Valores Ampla, né? São as empresas de maior negociação. E o outro é o ETF do Small 11, que tem empresas até muito grandes para o que eu considero small caps, tá? Tem empresa até de valor de mercado aqui de 10 bilhões, 8 bilhões, 6 bilhões, que eu não colocaria como small caps, mas são empresas aqui menores, tá? Do que o BOVA11. Eu ainda consideraria empresas menores. Então eu peguei aqui 3 períodos distintos. Tá, eu peguei o primeiro período aqui, de junho de 2016 até maio de 2017. Quer dizer, eu peguei terminou o impeachment da Dilma e a gente teve aqui antes do dia do Joesley. Então você vê que nesse período aqui de euforia, de melhora e etc., o small sobe muito mais do que o BOVA11. Você vê que ele aqui valia menos do que o BOVA11 e agora ele passa a valer mais. Aí veio um momento de estresse, que foi o Joesley Day. E aí eu fui até aqui antes da greve dos caminhoneiros. E a gente vê que aconteceu o contrário, Ibovespa passa o small. Tá? E aí agora, depois das eleições, eu cortei o período da greve dos caminhoneiros, etc. Então, 30 de setembro de 2018, quer dizer, quando já estava mais ou menos definido assim, as eleições, que o pessoal já estava com uma vantagem maior lá, o Bolsonaro, a gente vê aqui, ó, small cap, né, saiu de R$ 74 o ETF dele para R$ 94, quer dizer, um aumento maior do que 25%, e o BOVA11 saiu aqui de 79 para os 93, tá? Esses aqui são valores de ontem, do fechamento de ontem, quando eu fiz aqui a planilha. Então, aqui foi menos de 20%, quer dizer, os small caps, nesse período, está ganhando aí uns 7% em relação ao BOVA11. Então, quer dizer, a gente tem um cenário agora que muito provavelmente já está aumentando a expectativa de outra queda de juros. A gente tem um cenário de uma reforma, a gente tem um cenário de investimentos maiores estrangeiros, e vocês abordam bem isso, né? Vocês falam do milagre econômico brasileiro até 2022, vocês falam da Bolsa chegando a 500 mil pontos, embora eu não seja tão otimista assim. Eu também tenho um otimismo em relação à subida da Bolsa, então eu vejo como sendo um momento bom para você investir nesse tipo de empresa, tá? Porque a gente vai ter custo de capital menor, endividamento menor e um cenário melhor para elas poderem crescer. Perfeito, Daniel. Cara, concordo com você. Bastante também na questão, a gente entende realmente que no Invest nós estamos dentro, tá? Já iniciou um ciclo de alta, estamos bem otimistas com o mercado, com a economia. Claro, precisamos de algumas questões que irão acontecer, tá? E a reforma da Previdência, a reforma tributária,
e privatizações. Tá? Então, à medida que vão acontecendo, tá, essas questões, com certeza a Bolsa vai melhorando, gerando mais resultados, as empresas vão estar num ambiente mais seguro, capital do exterior entrando no Brasil. Enfim, a gente acredita num conjunto de variáveis que vão ficar desenhadas para um potencial mercado doméstico. E aí, realmente, as small caps vão tirar um proveito muito bom, muito válido nesse mercado. Né? Vai ter até empresa ruim que vai estar subindo. As e pessoas têm que até tomar cuidado com isso, porque vai ter gente aí achando que investe bem, comprando mico aí, que a gente chama, né? E achando que elas estão boas e realmente não são empresas boas. Vai ter até empresa ruim subindo bastante, se isso tudo acontecer. Tá? Cada vez mais aumenta a quantidade de gente que acha que a taxa de juros vai cair no Brasil. Isso é um comentário bem pertinente, né, Leon? Cara, sobe blue chip, sobe small cap, micro cap, sobe tudo, né? Em mercado muito otimista. As porcariazinhas da bolsa sobem junto, não adianta, né? Daí todos os investidores, às vezes, se consideram bons investidores em mercado de alta, fica mais fácil, né? Mas tem uma coisa importante de se falar. As blue chips, né? E para quem não entende o que é blue chips, são essas empresas muito grandes, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale. Essas empresas, elas têm potencial de alta? Talvez tenham, tá? Eu não analisei todas, mas tem. Mas o que acontece? Essas empresas, elas já tiveram uma valorização expressiva. Por quê? Imagina que você seja um investidor estrangeiro. Você quer vir aqui aportar no Brasil porque você acha que o Brasil vai crescer. E isso foi o que aconteceu lá atrás em 2016, o Brasil já cresceu bastante. Quais são as primeiras empresas que você vai comprar? Você vai comprar uma Trisul, uma Tecnisa, uma Via Varejo mesmo, que caiu muito, uma Forjas Taurus, ou você vai comprar Petrobras, Itaú, Vale, Bradesco e etc. Primeiro você vai comprar essas, você é um investidor estrangeiro. Se você for alocar no exterior hoje, você vai procurar primeiro, vai procurar Apple, Facebook, Netflix, Disney, vai procurar essas empresas maiores. Agora, depois que chega um momento que essas empresas já sobem, você precisa ser mais seletivo, tá? E agora é o momento que os estrangeiros vão precisar ser mais seletivos. Então, é mais um motivo que eu imagino que as small caps vão continuar naquela toada que eu mostrei lá atrás, né? Já estão ganhando aí 7 pontos naquele período e devem ganhar mais ainda. Small caps e turnarounds. Aí o pessoal me perguntou aqui, se tiver uma crise externa no mundo, aí elas vão cair? Vão cair mais do que as outras. Só que aí é que entra o grande barato da Bolsa, né, Eduardo? O que acontece quando as ações caem 60%, 50%? Você vende todas as ações ou você aproveita e enche o carrinho, Eduardo? Eu adoro, pode parecer contraditório, tá? Mas eu adoro quando cai 50%, 60%. Exato, Né? porra. Não existe A melhor momento, coisa do mundo, cara, não existe melhor momento para aumentar a tua margem de segurança, né, cara? Pô, o que eu mais queria hoje era que a Bolsa fosse para os 300 mil pontos, 200 mil pontos que vocês falam, mas que caísse primeiro para 60 para depois subir. Eu ia achar o máximo. Com certeza, Daniel. Eu até aceitava esperar mais um ano para subir até o dado lá que vocês falam, 2 anos, porque ia ser maravilhoso. Daniel, O valor que a gente ganharia seria enorme. Aí que tá. São nesses momentos que o cara consegue construir grandes fortunas na bolsa, né, Daniel? Porra, pega subprime 2008, Daniel. Quem soube aproveitar aquele momento de colapso dos mercados, cara, pegou Ibov aí que é 27 mil pontos, se eu não me engano, não me recordo precisamente. Mas, enfim, ações de empresas maravilhosas que não perderam os fundamentos, só houve queda de preço, estavam ali, com os mesmos fundamentos e a preço de barganhas, né? Cara, enfim, são situações que se o cara tem um conhecimento, entende o racional por trás do investimento, cara, tira um proveito maravilhoso, né? Com certeza. Esse que é o bacana da Bolsa, né? Você conseguir comprar exatamente nesses momentos aí, nessas horas
que o mercado está estressado, né? Se você olhar, por exemplo, né, os gestores de fundos, por exemplo, a gente aqui no nosso canal, quem não sabe, a gente tem um canal aqui que é o Dica de Hoje. Quem não for inscrito, se inscreve, tá? Vale muito a pena, mas a gente entrevista muitos gestores. Vocês vão ver que eles são unânimes em falar que depois de Brumadinho, todos, por exemplo, compraram Vale, porque eles aproveitaram aquela queda, né? A gente sabe da tragédia, etc., mas a gente percebe que são nesses pontos que esses investidores fazem dinheiro. É nesse momento que eles compraram, por exemplo, o JBS no Joesley Day, que vazou o áudio a R$5, hoje está 21. É nesses momentos, quando saiu lá o Pedro Parente, que a Petrobras foi a R$14 que eles compraram e botou, hoje está 26. Então, é esses momentos que são os momentos importantes de você realmente investir mais forte, né, na bolsa, vamos dizer assim. E, Léo, quem é o cara que é o maior exemplo do mundo que se tira proveito dessas circunstâncias, né? Warren Buffett, né? Ele, cara, é que se a gente parar para pensar, cara, é muito racional, né? A empresa continua boa, o preço caiu, ok, tem que entender o motivo, mas se os fundamentos não se deterioraram, não pioraram, cara, porra, é uma oportunidade sempre, tia. Mas que é contra o princípio psicológico de comprar algo que está caindo, né? Então, a pessoa tem dificuldade ainda de compreender isso. Você sabe que, falar em Warren Buffett, eu entrei no relacionamento com investidores lá da Berkshire, né, para ver como é que está o balanço patrimonial da Berkshire, e eu tomei um susto. Eu comparei o de 2012 com o de agora. O de 2012, ele tinha ali 20 bilhões de dólares de caixa, que é o padrão, né, que ele precisa. Agora ele tem 20 bilhões em caixa, tem 90 bilhões em títulos públicos, quer dizer, esses títulos que não estão rendendo nada, que estão rendendo 2,25% em dólar. Tem mais 30 bilhões que estão rendendo também muito baixo, que são algumas compromissadas que rendem um pouquinho mais, mas que são um pouco mais longos. Quer dizer, ele tem 120 bilhões já prontos para investir assim que tiver alguma queda forte, né? Esse é o racional dele. Aí o pessoal reclama assim, poxa, a Berkshire não ganha do S&P 500 já há 8 anos. E realmente isso é verdade, ele está lá acompanhando, mas ele não ganha. Ele está crescendo 1 ponto percentual a menos ou 2. Na hora que isso acontecer, o S&P cair muito, ele vai pegar e vai botar esses 120 bilhões, ele vai ganhar 10, 15, 20% acima do S&P 500, e aí o pessoal vai falar, nossa, incrível, olha o que ele fez. E é o mesmo racional de sempre, né? É exatamente isso. É isso que faz, que difere, né? Quem é bom investidor de quem acaba que larga a bolsa de forma muito cedo porque não conseguiu suportar essa volatilidade. Exatamente. É aquela velha história, né, Daniel? Não tem como ter pressa, cara, em investimento de bolsa de valores, cara. É uma troca de dinheiro do impaciente para o paciente, né, cara? Então, enfim. Mas é algo que, cara, vai naquela história do mindset. Enfim, aos poucos, acho que a educação financeira no Brasil melhorando, o pessoal vai ganhando um pouco mais de aderência a essas questões, né? Cara, eu tenho uma regra minha. Eu só comparo a rentabilidade da minha carteira com 5 anos atrás. Então, quer dizer, eu vou fechar agora o mês de maio de 2019. Eu comparo quanto eu tenho em maio de 2019 com quanto eu tinha em maio de 2014. Porque para eu comparar com o mês passado, com ontem, não sei o quê, é loteria, tá? Eu tenho alguns estudos aí que mostram que é loteria. Eu queria aproveitar naquela linha que você falou de empresa caindo e o resultado subindo. Olha só esses resultados aqui que são da Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, ó. Exatamente do jeito que a gente mostrou as outras, né? Receita subindo, lucro subindo, operacional, lucro líquido, ó. Vocês vejam que tudo está sempre subindo, em todos os momentos, certo? Tudo subindo. Agora vamos ver aqui o preço da ação. Olha o que aconteceu de 2013 a 2016. A ação, vocês acham que é pouco, mas a ação saiu aqui de 6,30 e foi para 2,10. Ela foi a 1/3 do valor. A 1/3 do valor com lucro
no mínimo, ficando aqui constante, até estava subindo um pouco, tá? Então, esse aqui é o racional. Isso era um momento espetacular para você comprar a própria Sanepar. E o que aconteceu aqui, ó? Saiu de 2,10, ó, passou aqui para 13,30, tá? Então, quanto é 2,10 para 13,30? Dá 500% de alta em um ano. É exatamente esses pontos aqui que a gente aproveita, e hoje a gente consegue achar esses pontos com algumas small caps, que é o que a gente tem para hoje, né? Que é o que a gente vai tentar se beneficiar aí dessas reformas. Lembrando que se acontecer uma crise externa, se as reformas não passarem, etc., vai ter uma perda, porque bolsa de valores tem risco, né? Tem chance de perda do patrimônio, embora se você deixar aí 15 anos, 20 anos, a gente sabe que essa perda diminui muito. Perda, na verdade, se tu realmente sair da bolsa, né, Daniel? Porque, cara, Exatamente. sim, Perdas momentâneas. Isso, uma variação do patrimônio, né, cara? Exato. Mas, enfim, estamos otimistas com o mercado nacional. Talvez, enfim, no exterior complique algumas questões, enfim, vinculadas aos Estados Unidos, e crie oportunidades. O ponto é esse, né? Bem objetivamente. Então, oi, Eduardo. O que a gente tinha? A gente tinha ações de... sim, eu fiz uma outra planilha aqui, que são as small caps atual, que eu acho interessante da gente mostrar. Essa eu fiz com o Stock Guide, por exemplo, do Guinvest Pro. Tá? O que acontece aqui? Eu coloquei as ações todas, eu coloquei aqui os valores de mercado, eu tirei as que tem abaixo de 3 bilhões e meio, eu botei aqui volume diário, tá? Eu não quero nenhuma que movimente menos de 40 mil reais, que fica muito ilíquida. Eu botei aqui os lucros anualizados, primeiro trimestre dos últimos 5 anos, a receita também, e essas duas linhas aqui eu mesmo que calculei. Tá? Eu gosto muito de usar o Invest Pro, o Stock Guide dessa forma. E aqui eu filtrei pelos maiores aumentos de receita por ano, né? Porque aqui eu tenho 4 anos, na verdade. Então, eu saí aqui do um ano que fecha no primeiro trimestre de 2015 e um ano que fecha no primeiro trimestre de 2019, diferença de 4 anos aqui. Então, a Ômega Geração Energia saiu de 128 milhões de reais de receita e foi para 760 milhões. Não são recomendações. Então, ela cresceu 55% ao ano. Isso são juros compostos, tá? Não é dividir um pelo outro e dividir por 4, não. E aqui o lucro dela, a gente vê que subiu menos, ó, 43 para 22, tá? Enquanto a receita subiu 4 vezes, o lucro subiu 2. Então, a gente tem aqui um juro composto de 17% para 55%. O que eu gosto muito de ver são aquelas empresas que têm potencial de se tornar mais eficientes, ou seja, crescer o lucro em um percentual maior do que o da receita. Normalmente, quando a empresa ela consegue fazer isso, ela tem uma diluição de custos fixos, de despesa administrativa, despesa com venda, ela quita muitas dívidas, então ela consegue reduzir a despesa financeira dela. Então, eu gosto de ver isso aqui, ó. Por exemplo, a Trisul, que é uma ação que eu recomendei lá atrás a R$2, R$2,20. 14,36% que subiu a receita, 32% subiu o lucro. Hoje ela bateu lá 5,99. Tá? Isso aqui eu recomendei quando? Em 2017. Então, esse tipo de empresa que a gente quer. Agora, recentemente, a gente recomendou a PetroRio, tá? Que aqui esse número que aparece significa que a empresa saiu do prejuízo para o lucro. Ó, ela tinha menos 1 bilhão de prejuízo e passou para 148 milhões de lucro. Então, é interessante a gente montar essas estratégias, e esse tipo de visão é que a gente gosta de mostrar e de pegar, né, nas nossas análises, porque aí a gente pega uma empresa que sobe muito. Ó, a própria Fragile está aí nessa planilha que eu botei aí, quem quiser voltar aí um pouco o vídeo, vocês vão ver que a gente mostrou antes. Tem outras empresas que eu sempre cito. Tu sabe, pegando a tua planilha, Daniel, a Trisul é um case também que eu tenho na carteira já há um bom tempo, que, cara, é bem essa característica de empresa, né? Uma empresa pequena, small cap, vem com resultados crescentes, você viu mesmo ali na planilha, e, poxa, fazendo uma análise quantitativa, né,
já passaria em um filtro qualquer, né, que busque boas empresas. Eu gosto, particularmente, também de me ater somente aos números. Eu gosto também um pouco mais do mercado que ela tem inserido, do case dela, da gestão, entender um pouco mais a cabeça do CEO, enfim. E aí sim, poxa, juntou as duas, fez coerência, a parte quantitativa e qualitativa, cara, é uma oportunidade linda de ser aproveitada, né? Sim, tem essa parte. Fala, desculpa. Não, estou curioso para saber, Daniel. Poxa, o conceito, tá, de valor de uma small cap, cara, é divergente de alguns analistas, tá? Tem gente que considera small cap empresas até 2 bilhões de dólares, tá? Tem outros que consideram abaixo de 6 bilhões até 1 bilhão. O que é o conceito em valor de mercado para você de uma small cap? Tá, beleza. Eu vou pegar esse gancho que você falou agora de análise quantitativa aliada com a análise qualitativa. Antes disso, eu quero responder para o pessoal aqui do Instagram que está perguntando sobre a planilha. Essa planilha eu estou compartilhando tela aqui no próprio YouTube, tá? E agora não tem planilha nenhuma, mas às vezes eu estou compartilhando tela. É a primeira vez que eu estou fazendo live no Instagram, então realmente eu não pensei nessa parte. Bom, o que é análise qualitativa? É você analisar a estratégia da empresa. Tá? Então, por exemplo, eu falei agora da PetroRio. A PetroRio é uma empresa que acabou de comprar o Campo de Frade e vai... Campo de Frade, isso. Ela já tinha o Campo de Polvo e ela vai aumentar, por exemplo, a quantidade de receita que ela vai ter, porque agora ela vai explorar o dobro de barris de petróleo. Tá? Então, isso não vai aparecer nos resultados passados. Isso, se você olhar a estratégia da empresa, você vai conseguir projetar para o futuro. Se você pensar, por exemplo, a Klabin, ela hoje não tem mais capacidade produtiva para crescer. Ela vai construir a unidade Puma, que vai aumentar a capacidade produtiva dela em 920 mil toneladas de celulose. Tá? Então, a gente vai ter em 2021 um aumento, em 2023 outro aumento. Então, você consegue saber quais são os possíveis ganhos, as possíveis altas, fazendo essa análise qualitativa. Então, o meu conceito de valor numa empresa small cap, ela está muito mais ligada à estratégia da empresa, a essa análise do que ela vai fazer e da projeção do que a gente pode ter para o futuro, muito mais do que o que aconteceu no passado, que são esses dados que a gente mostra. Por isso que a gente sempre fala que o que a gente está mostrando não são recomendações, etc., porque isso foi o que aconteceu lá atrás. Se a empresa tinha uma projeção de crescer, tá? Um ótimo exemplo disso é a SLC, por exemplo. A SLC tinha um plano muito bem definido. De 2008 a 2016 ela ia se endividar, ia crescer, não sei o quê, e depois para frente ela ia distribuir para os acionistas. Então ela fez exatamente isso. Então, quando chegou agora em 2018, quando ela bateu lá R$60, ela agora fez um desdobramento, seria o 30 de hoje, eu falei, gente, está muito esticada, não pode valer isso, porque a projeção de futuro dela não era de crescimento. Era uma projeção de distribuir. Então, quando a gente tem esse tipo de análise que está dentro dos sites das empresas, tá? É muito fácil, ou você liga para o relacionamento de investidores também, você consegue essas informações, você manda e-mail também, quem preferir, você consegue esse tipo de informação. Então, meu conceito de valuation está muito mais ligado a isso do que a qualquer múltiplo. Às vezes uma empresa de preço sobre lucro de 20, para mim está cara em uma, e uma outra preço sobre lucro de 30 está barata. Tá? E estou botando preço sobre lucros altos. Tá? As small caps, eu espero que elas tenham potencial de crescimento. Aí a gente volta lá no início. Como são empresas muito pequenas que têm como conseguir boa participação de mercado, elas precisam crescer. Né? Eu não vou investir numa small cap que eu não acredito que ela vai ganhar mercado, que ela não tenha vantagem competitiva ou que ela pelo menos não esteja bem em algum nicho. Então, tudo isso é análise qualitativa. Perfeita colocação, né, Adriano? Eu acho extremamente importante, né? Você já resumiu bem, principalmente nas small caps, entender bem as questões pertinentes às estratégias, barreiras de entrada, enfim, um aspecto bem amplo do negócio, né? Porque, realmente, se olhar números passados, você está olhando no retrovisor, você tem uma ideia se a gestão é eficiente ou não, de certo modo. Mas dali para frente tem que ter um entendimento, né? De forma
Eu acho que o maior caso disso é Cielo, né? Total. Cielo para trás ela era ótima e eu até tenho que fazer um meia-culpa, tá? É uma recomendação minha que eu mudei no último resultado para neutra, inclusive, porque a gente, analista, a gente também erra, né? A gente vê lá os cases, eu pensei num valor da Cielo, ela ainda distribuindo o resultado, sabia que o lucro dela ia cair, acreditei que o guidance, né, que ela tinha proposto ia ser mantido no dividendo lá de 70% também, e as coisas foram se desfazendo, os cenários mostraram que vão ser mais desafiadores, tá? Como a maioria das pessoas acreditava. Existe uma máxima, né, que diz que a maioria das pessoas às vezes não tem razão, que a gente usa muito na bolsa, né? Que é aquela que compra quando todo mundo está vendendo, vende quando todo mundo está comprando, mas às vezes a maioria das pessoas tem razão, e é importante a gente saber definir quando a gente está errado também, para a gente parar de comprar uma empresa e pelo menos não é vender, né? Mas pelo menos a gente manter aquele valor parado para pelo menos analisar o que vai acontecer. Às vezes no futuro ela se reinventa, ela cria alguma coisa, você já tem algumas ações dela e pode comprar mais barato outras. Tá? Então esse racional também é bacana. Você vê, se você olhasse só os dados passados em qualquer plataforma como o Gui Invest, você ia achar que a Cielo é uma maravilha, que estava baratíssimo, né? Preço sobre lucro estava de 6 ou de 5, e a gente vê que estava dessa forma porque o mercado já estava esperando uma queda do lucro da empresa. Por isso que é importante, né? Pegando o caso da Cielo ainda, Daniel, pois você olha o que está matando o negócio, reduzindo as margens, é a concorrência, né? Aí tu olha, o mercado, acho que está desde 2011 aberto, né? Para as adquirências, enfim, para o meio de pagamento. E a Stone fez o IPO lá nos Estados Unidos, acho que o IPO foi de 2 bilhões de dólares, gerou um caixa de 2 bilhões de dólares, tá? Então você começa a analisar concorrentes menores, com uma mobilidade muito maior que a Cielo, entrando, rasgando no mercado, reduzindo margens, o Safra também, isentando o custo de antecipação, enfim, é um mercado, concorrência é natural em todos os mercados, e saudável, né? E necessária, eu diria. Só que, às vezes, quando se torna predatória, sim, eu acho que merece uma atenção um pouco diferenciada, né? E para quem está comprado e pretende manter, tá? Como eu tenho na minha carteira, eu tenho aproveitado para botar elas para aluguel, tá? Tem alguns períodos que a gente consegue taxas boas, então isso aí aumenta junto com os dividendos, acaba entrando como uma forma de minimizar prejuízo também, minimizar a queda. Se por um acaso, um dia no futuro, ela parar de existir, fechar capital, qualquer coisa desse tipo, você pelo menos minimizou essas perdas, e isso é importante também para o investidor. Você saber que você não vai ganhar sempre é importante. Perfeito. Tá? É fundamental também. Daniel, por isso, né, cara, que existe diversificação, né, cara? Você nunca vai concentrar numa única empresa, né? Tem uma questão do mercado que eu acho pertinente de falar, comentar aí na questão da Cielo, que é a assimetria do mercado. Cara, o máximo que você vai perder é 100% do valor investido numa ação, né? Só que, cara, a contrapartida disso, o potencial de ganho pode ser muitas vezes maiores do que 100%. Então, dentro de uma carteira diversificada, entendendo essa assimetria, por mais que daqui a pouco você tenha prejuízo em duas empresas, se uma delas representar um ganho, uma multiplicação muito mais intensa, você vai ter resultado positivo, né, cara? Eu gosto muito desse conceito, questão da diversificação e esse entendimento dessa simetria, né? E esse entendimento é bom também, porque, por exemplo, imagina que você acertou uma empresa lá atrás igual a Raia Drogasil ou igual a Equatorial. Aí você ganhou 400, 500% com elas em 6, 7 anos. Se você teve outras 4, 5 que você perdeu 50%, a tua carteira ainda subiu. E subiu bem, tá? Aquele 500% conseguiu compensar as 4 que caíram. Então, isso é uma outra coisa também que nos leva a tentar tomar um pouco de risco nas empresas small caps e nas empresas turnarounds que a gente começou. A gente sabe que às vezes uma empresa salva 3, salva 4, é o que a gente também chega a falar às vezes. É por causa dessa simetria. Uma empresa salva 3, salva 4. Tipo, uma empresa igual a Magazine Luiza teria salvo umas 20 da carteira, por exemplo.
Verdade, Daniel, verdade, cara. E é justamente assim, né, Daniel? Vão ter circunstâncias que as análises teriam sido coerentes qualitativamente, quantitativamente, só que, cara, por alguma outra variável deu errado. A empresa não cresceu, não apresentou lucro, pelo contrário, velho, isso vai acontecer, né? Não tem como fugir disso, cara. Ninguém acerta todas, né? Exatamente. E quando você começa a tomar mais risco em empresas pequenas, empresas, né, que estão saindo de prejuízo, a tendência é você errar cada vez mais. Se você investir somente em empresas assim, como a Itaúsa, por exemplo, o próprio Itaú, Bradesco, a chance de você, Taesa, a chance de você errar, ela é muito pequena. Em compensação, é muito provável que você ande mais ou menos de acordo com o Ibovespa. Talvez você supere um pouquinho o CDI. Tá? São empresas que são boas, são, mas o mercado todo olha elas. Dificilmente ela vai ter uma simetria tão favorável. Tá? Então, eu particularmente gosto. Tá? Quem é assinante lá da minha área sabe que eu tenho sempre aí uns 20%, 25% da carteira em empresas menores com essa possibilidade, tá? Foi o caso da Trisul, por exemplo, o caso da Direcional também. A gente tem algumas empresas pequenas que a gente coloca sempre. Eu também sigo esse princípio, Daniel. Eu tenho cerca de entre 20 e 30% também de empresas, cara, small cap, micro cap, empresas pequenas. Eu não me preocupo tanto, tá, com o tamanho da empresa. Eu busco entender o negócio, fez sentido, tem números coerentes, ou enfim, alguma questão relativa a expectativas, cara. Se eu entender que faz sentido montar a posição, eu monto. Porque realmente, o que você falou faz todo sentido. Dessa forma, com esse tipo de empresa, que se consegue gerar alfa e, enfim, superar o índice, a carteira gerar alfa, superar o índice Bovespa, senão realmente o resultado acaba sendo não tão atrativo, né? Exatamente, exatamente isso. Qual a diferença entre small e micro cap que a Sara está perguntando? Não existe uma diferença assim, que esteja escrita uma definição clara sobre isso. Tá? O que a maioria das pessoas usa aí seria em torno assim, uma micro cap, vamos dizer aí que é uma empresa até de valor de mercado até R$ 1 bilhão ou um pouco menos. Né, são empresas menores, e small cap a gente pode ir até uns 3, 4 bilhões de reais, aí vamos botar US$ 1 bilhão, tá? Mais ou menos isso. Já é uma empresa que é um pouquinho maior. Tá? Depois a gente vem para mid cap, que já é um pouco mais, depois tem large cap, e aí as blue chips, que são as que a gente já falou. Seria isso, por tamanho da empresa mesmo. Perfeito, Daniel. Vamos ver aqui as perguntas. Aqui, deixa eu ver, não vi o nome agora, acabei passando, tá? Questionário aqui da Grendene. Não sei se tu acompanha ou não a Grendene. Cara, estou acompanhando a Grendene, é uma empresa que no último resultado, eu tinha recomendação de compra, mudei para neutra, igual a Cielo, porque o que acontece é que eu não gostei primeiro, eu não gostei da estratégia que ela adotou nesse primeiro trimestre. A economia não foi boa, todas as outras perderam resultado, a Alpargatas perdeu, a Vulcabras perdeu, mas a Grendene, ela tentou aumentar preço nesse cenário. Então, o que aconteceu? Ela tinha vendido 40 milhões de pares no ano anterior e vendeu 28 milhões. Ela tem uma capacidade produtiva de 250 milhões por ano, quer dizer, ela deixou uma capacidade parada absurdamente grande. E ela não tem estoque, né? Ela só produz com pedido. Então, realmente, eu achei a estratégia completamente errada. Ela deveria ter, no mínimo, não aumentado o preço e, na minha visão, deveria ter diminuído para conseguir cair o lucro igual o Vulcabras caiu 26%, melhor do que cair 51%. Tá? É o que dava no cenário que existia. O que eu não gostei também
né? E agora a gente olha, né? Aquela coisa da projeção de futuro. Na teleconferência, eles foram muito pessimistas. Sim, Eles concordo. disseram que o principal aí é tentar manter o share agora, manter a participação de mercado, tentar recuperar essas vendas perdidas, manter volume, crescimento já não é mais esse ano, vamos deixar para o ano que vem. Então, esse tipo de raciocínio eu não gosto, tá? Então, eu tirei a recomendação de compra, passei para neutra, tá? Eu não lembro agora de cabeça o preço justo que eu botei nela, quem é assinante sabe, tem lá no coisa, tem lá na planilha, realmente são muitos preços justos para decorar, e, enfim, agora a gente tem que aguardar, tem que ver como é que ela vai fazer, qual vai ser a próxima estratégia, se ela vai recuperar esses pares, mas o segundo trimestre é sempre o pior dela, sazonalmente falando. Então, a tendência dela não melhorar no segundo trimestre ainda é grande. Tá? Então, na minha visão, ela ficou um pouco complicado. Assim, eu não estou pedindo para a pessoa vender para depois recomprar, nada disso, tá? Estou falando que talvez não vale a pena aportar nesse momento até resolver essa situação. Talvez, se você tiver uma exposição grande, talvez valha a pena ter uma exposição menor, ou seja, via aporte de outras empresas, alguma coisa nesse sentido. Tu sabe que me chamou a atenção também, Mel, a questão lá da teleconferência, foram bem pessimistas, né? Ou realista, enfim, não sei, tá? Mas não é bom de ouvir, né? Daquela forma. Poxa, chegaram, não me lembro agora se foi na teleconferência ou no outro relatório que eu li deles, que eles não têm projeção de. Eles perderam o market share, não tem projeção de retomar dentro desse ano, enfim, vários pontos negativos, né? Outra questão que me incomoda um pouco na Grendene, por incrível que pareça, é que, cara, eles têm um caixa absurdo já há muito tempo, né? Poxa, dinheiro parado, cara, não gera ganhos, né? Enfim, taxa baixa de juros, enfim, não tem como tirar proveito disso. Não, até agora eles não reinvestiram em nenhum negócio, né? Cerca de 2 bilhões a última vez que eu vi. Cara, é muito dinheiro em caixa, né? Mas Bom, primeiro, ele não pode usar que não seja para investimento no próprio negócio. Você não pode pegar esses 2 bilhões e distribuir de dividendo, porque é uma reserva de incentivo fiscal, isso faz parte da legislação. E, como eu falei, ela já tem 250 milhões de pares de capacidade produtiva. Ela só tá vendendo, produzindo 160 milhões por ano. Não tem por que crescer mais também. Então, ela fica naquele dilema, né? O que eu faço? Eu não vou investir para aumentar. Ela talvez devia comprar uma outra empresa. Tipo, seria uma boa, talvez, uma compra, uma fusão com alguma outra empresa, Vulcabras, talvez, que é ali perto, né? Você está as duas no Nordeste. Agora me falha que a Grendene onde está, a Vulcabras está em Sobral, são próximas as duas. Talvez valesse a pena, mas mesmo assim, mesmo quando foi perguntado sobre a aquisição, eles disseram que não vem nada também no momento. Então, realmente, foi uma teleconferência complicada, e eu imagino que o cara que trabalha lá e que ouve uma teleconferência dessa também, ele fica bem assim, né, para continuar trabalhando. Não, foi realmente a teleconferência mais desanimadora que eu já escutei. Exatamente. Eu vou te dizer que muito do que eu te cortei de recomendação foi muito por causa desse desânimo mesmo. Porque, olha, se a gente olhar o histórico dela, o histórico é bom. Mas... eu gosto da Grendene, tá? Até eu tenho em carteira, é uma empresa que eu também. Eu tenho na carteira ainda também. Só, realmente, agora vamos aguardar aí o desfecho em 2019, né? Isso. Vamos ver aí. Escolher outra questão aqui, Daniel. A Ana está falando que Grendene é em Farroupilha, mas Farroupilha é a fábrica que foi criada em 71 no Sul. E o YouTube, o Instagram saiu porque eu acho que já deu 1 hora. Ela transferiu a sede de Farroupilha no Sul lá para o Nordeste, porque é a maior, é a maior fábrica dela hoje em dia no Nordeste. Estou só arrumando então, aqui. Eu sei que tem uma fábrica em Farroupilha que é grande, mas tem uma maior ainda lá no Nordeste. Só para responder aí a Ana.
Tô ajustando aqui o Instagram, tá, Daniel? Bom, eu já coloquei de novo aqui no GuiaInvest, tá? Legal, vamos ver. No Instagram. Aqui. Aí. O Alex falou aqui, a Grendene é do Ceará e a Vulcabras é ali perto também, que eu acho que a Sobral é do Ceará também. Então, seriam as duas muito próximas. O Ceará fez muito incentivo para empresas calçadistas, tá? Durante os últimos 20 anos, 15 anos, teve muito incentivo aí. Bom, Eduardo, eu acho que eu queria falar agora um pouco também, sabe de quê? A gente analisou aqui algumas empresas, a gente falou um pouco sobre as empresas small caps, alguns dados que eu gosto de ver, né? Aquela questão da inflexão, a gente viu, né, como é que eu gosto de ver elas subindo. Deixa eu desligar, abaixar aqui. A gente viu ali a diluição do custo fixo e etc. E aqui é claro que é uma live, ajuda as pessoas e tudo, mas eu ensino isso, tá? Num treinamento que eu estou fazendo e que está aqui na descrição do vídeo, tá? Esse treinamento. E vocês podem acompanhar aqui, tem o link para vocês se inscreverem, a gente vai falar muito mais sobre small caps, tem 5 lives nesse treinamento que a gente vai mostrar passo a passo, como a gente está fazendo aqui. Então, quem quiser aí se inscrever, ver essa questão, eu vou até fazer uma coisa interessante agora só por causa da live do GuiaInvest. Tá, o preço hoje está um valor, eu vou diminuir aqui R$100, eu estou entrando aqui no site agora, especial aqui até meia-noite hoje, tá? Até daqui a 3 horas, para quem está realmente assistindo a live, quem estiver assistindo no Instagram, tenta entrar ali agora no YouTube, que tem o link ali, tá? No próprio YouTube, eu estou reduzindo agora aqui o valor em R$100 para vocês poderem se inscrever até a meia-noite, tá? E automaticamente aqui eu já botei para às 11h59 mudar o valor de volta para o valor original. Então, é isso, tá aqui embaixo. Mas a gente pode continuar conversando, Eduardo, se quiser. A gente pode falar sobre mais algumas empresas aqui do pessoal. Daniel, só caiu o teu Instagram? Cara, acho que não apareceu ainda aqui. Você aceitou ainda? Cara, eu cheguei a aceitar aquela hora. Eu entrei e aí caiu de novo. Não, agora não. Me envia a solicitação de novo. Tá. Eu tinha aceitado essa segunda vez, eu cheguei até a diminuir o som aqui, que estava alto no meu ouvido, mas realmente, depois caiu e eu não percebi. Tem problema aqui. Aí. Te enviei, tá? Tá, transmitir ao vivo com o GuiaInvest. Aí. Aproveita, Daniel. Fala dessa oferta, cara, legal que você fez aí que o pessoal do Instagram acabou não escutando. Bom, repetindo aqui, desculpa o pessoal do YouTube, eu quero continuar falando das empresas, mas a gente está com um treinamento que a gente ensina a analisar esse tipo de empresa, tá? E a gente usa também um pouco da plataforma aí do GuiaInvest, e é um treinamento para small caps, para empresas turnarounds, empresas que vão tentar, né, pelo menos crescer o patrimônio com base nessas informações que a gente passou, com base em momentos melhores, momentos piores. Como eu mostrei, existe um momento certo para comprar small caps. Eu acredito que esse momento seja exatamente agora, tá? Por causa do que eu mostrei aqui, por causa da queda dos juros, porque esse impacto é maior nessas empresas nesse período, tudo que a gente já falou lá no início da live, por causa das reformas, por causa do aumento aí do capital estrangeiro que vai estar sendo investido no Brasil, quer dizer, eles vão ter uma facilidade maior de crescer, de aumentar a percentual de mercado, de aumentar o próprio mercado em si. Então, existe um momento. E aí, o que eu fiz? A gente está lançando esse treinamento de propósito nesse período, porque eu quero ensinar para as pessoas no melhor período. Tem 5 lives, tá? E nessas lives a gente ensina, igual a gente está fazendo aqui, a gente compartilha a tela sempre no YouTube, e a gente ensina como faz exatamente para você aprender isso. E aí eu baixei R$100 no valor,
e tá no link no YouTube, tá, pessoal do Instagram? Então, quem tiver a condição agora de migrar ali, de dar uma olhada pelo menos no YouTube, clicar, vale a pena, só que essa promoção vai até meia-noite de hoje, só daqui a 3 horas, porque eu quero que seja especial para quem está acompanhando mesmo, tá? Quem ver depois, tudo bem, vai ter o conteúdo, as mesmas inscrições acabam amanhã, meia-noite, mas a gente quer fazer especial para quem está acompanhando a gente, acho que isso é importante. Daniel, Vamos lá, Eduardo. Eu vou aproveitar que tu fez uma oferta, eu também vou fazer aqui um desconto para o pessoal, tá? Beleza. A gente vai disponibilizar também, gente, a plataforma, o próprio Daniel utiliza para fazer os estudos das ações. Plataforma, 1 ano de acesso, tá, gente? Um tutorial mostrando exatamente como usar cada funcionalidade da ferramenta, um treinamento de bolsa para leigos, para quem não tem ainda domínio e quer aprender a investir em ações, e mais, especialmente hoje, a carteira do André Fogaça, tá? Então, vocês vão ver aonde que o André Fogaça investe. Hoje também, até meia-noite, gente, aproveitando para quem está realmente assistindo, promoção em 12 vezes de R$ 57, tá? Então, a gente aplicou também um bom desconto no preço, claro que para quem está participando hoje aqui, com garantia de 14 dias, tá, gente? Então, o link também está abaixo do vídeo do YouTube. É um momento, eu acho interessante, para aproveitar todo o estudo técnico do Daniel, através do curso dele, através das indicações dele, e complementar as informações na plataforma. Tá? Quem quiser mais informação, está em dicadehoje7.com/TCP, de treinamento de crescimento patrimonial. Tá? O pessoal está perguntando muito de Via Varejo. Tem como a gente falar Via Varejo? Claro. O que acontece com Via Varejo é que é o seguinte, a Via Varejo, ela é uma empresa que ela foi fundada lá atrás pelo Samuel Klein, na verdade não a Via Varejo, a Casas Bahia, né, eu gosto muito da história dele, um fugitivo sobrevivente da Guerra Mundial, morreu há pouco tempo atrás, eu tenho o livro dele, acho bem bacana, e aí depois quando entraram os filhos, eles fizeram uma fusão com os donos do Ponto Frio, então criou-se assim a Via Varejo. Então, hoje, na Via Varejo, você tem a família Klein ainda com 25%, e você tem aquele grupo do Pão de Açúcar, o GPA, exatamente isso. Tá? Não é um case que eu acompanho tanto assim, mas a gente ouve tanto falar que eu já vi aqui o que acontece. A gente fez um vídeo recentemente também. Então, esse GPA, esse grupo Pão de Açúcar, ele está com 39% mais ou menos. E o que a gente tem? A gente tem que esse grupo Pão de Açúcar, ele é composto das empresas do Cassino, que é um grupo francês. Provavelmente em francês deve falar Cassino, talvez. Tá? E aí, esse grupo lá na França, ele está com algumas dívidas. E ele também está em alguns esquemas de fraude, etc. Tem problema com as ações do Cassino lá na França. E isso trouxe problema para a Via Varejo aqui. Em compensação, o que acontece? Da mesma forma como a Petrobras teve que vender um monte de ativo, a Vale teve que vender um monte de ativo, a Gerdau teve que vender um monte de ativo, o Cassino vai precisar vender alguns ativos dele. E as pessoas imaginam que a Via Varejo pode ser um desses ativos. Só que hoje, no estatuto da empresa, existe uma cláusula que é uma poison pill, né, uma pílula de veneno, que obriga qualquer pessoa que comprar, se eu não me engano agora se é 15% ou 20%, tem que fazer uma oferta pública de ações para todas as ações no mesmo preço que ela pagou para o controlador. Então, se, por exemplo, o Cassino ele conseguir fechar R$6, hoje está R$4,58, com algum grupo, com a Magazine Luiza, por exemplo. Aí, o que vai acontecer? A Magazine Luiza teria que oferecer R$6 para todos os acionistas da empresa, pelo menos essa possibilidade. Né? A pessoa pode aceitar ou não. Não estou falando que seria fechamento de capital, estou falando que as pessoas poderiam aceitar ou não. Então, os grupos, eles não querem ter esse problema. Eles só querem controlar a empresa, eles querem comprar lá a parte do controlador. Tá? Eles não querem ter que fazer a oferta. Então, tem uma assembleia de acionistas para votar a queda dessa poison pill. Provavelmente, o valor vai ser um valor maior, tá? Do que o valor que está hoje.
quando a gente compara aqui no próprio Guinvest, as pessoas gostam de comparar com a Magazine Luiza. Hoje a Via Varejo está valendo 5,9 bilhões e a Magazine Luiza está valendo 40 bilhões, por exemplo. Aí vocês falam assim, poxa, não tem 6, 7 vezes mais Magazine Luiza do que Ponto Frio e Casas Bahia. Então, quer dizer, tem um desconto? Tem. Mas por que tem esse desconto? E aí entra a questão da qualidade da empresa, né? Que é o que a gente sempre fala, cara. O que é a qualidade da empresa? Ó, a gente vê aqui, ó, receita mais ou menos constante, resultado bruto em queda, quer dizer, a receita está igual, o resultado bruto está caindo, ela está gastando mais para conseguir girar o negócio dela, né? Provavelmente aqui capital de giro maior. A gente tem aqui, ó, prejuízo líquido nesses 2 trimestres. Então, quer dizer, por fundamentos, eu não vejo ainda, tá, condições para a Via Varejo inverter. Eu ainda não estou vendo a inflexão, tá? Igual a gente viu aqui em 2016 que ela chegou a virar aqui para o lucro, tá? E provavelmente a dívida dela deve ter aumentado, ó, aqui a dívida dela cresceu também ao longo desse período. Então, por fundamentos ela não tem. Agora, ela pode subir muito? Pode, porque ela pode ser vendida, né? O que não quer dizer que no dia seguinte, por exemplo, ela não vai cair. Por exemplo, agora, um case agora interessante lá nos Estados Unidos, a Netshoes está sendo disputada pela Centauro Sport e pela Magazine Luiza. Ofereceram $2 na ação, já subiram para 2,80, para 3, para 3,50. Então, quer dizer, a ação valorizou lá quase 100%, porque estão disputando quem é que vai comprar. E aí o mercado acredita que vai acontecer a mesma coisa com a Via Varejo, tá? Enfim, eu não gosto de investir dessa forma, tá? Pensando assim, se for vendida, aí eu vou ganhar, não sei o quê, porque você fica igual àquela questão da privatização. Se for privatizada, eu vou ganhar. Aí tem ação aí que a gente vê que fala que vai ser privatizada por 20 anos e nunca é, né? Se você tivesse investido numa VEG na vida ou numa Ambev nesse período, uma ação bem linear, você teria ganho muito mais do que ficar esperando essa privatização, do que ficar esperando essa venda. Daniel, aí se separa bem as questões, né? Investimento, você vai se basear aí nos fundamentos. Pô, fez sentido, não fez. Especulação, aí se baseia em algo que pode acontecer que não está diretamente ligado aos resultados da empresa, né? Então, nada mais para quem se posiciona, do que uma posição para uma ótica especulativa, né? Exatamente. Não, assim, eu até não vejo problema, tá? A pessoa, ela compra a ação pensando nessa ótica, tá? Eu acho que ela vai ser vendida por R$7, eu vou tentar surfar essa alta até R$7, por exemplo. O que eu acho errado é assim, vamos imaginar que a empresa não foi vendida. O cassino resolveu vender alguma outra coisa, complicou muito aqui, os compradores não resolveram vender aqui pelo preço que eles queriam e, enfim, não vendeu. Aí a ação cai de R$4,50 para R$3,50, por exemplo. O investidor que comprou pensando na venda, se ele vende no 3,50, se ele entende que a especulação dele não deu certo e ele vende, é ok para mim, entendeu? Eu não vejo problema nisso, porque você entrou com uma estratégia montada e você saiu da ação porque a tua estratégia não deu certo. Mas o que eu vejo normalmente são as pessoas fazerem o seguinte, já que a ação caiu, eu vou esperar para ver se ela se recupera, para pelo menos eu sair no 0 a 0. Aí você fica com uma empresa sem fundamento na carteira, com uma empresa que não paga dividendo, com uma empresa que está com prejuízo crescendo, e você fica com esse dinheiro parado, na bem da verdade, e o dinheiro caindo, tá? Ele seria muito melhor alocado se fosse vendido e fosse investido numa empresa boa. Então, esse é o racional, tá? Se por acaso você entrou pensando na venda, a venda não aconteceu, vende no prejuízo e vai para outra, tá? Você tem que entender, na hora que você compra, você tem que ter uma estratégia montada. Eu sempre penso nisso, eu sempre falo isso, em todos os meus cursos, todos os meus treinamentos eu falo isso. Você compra uma ação, você tem que saber por que você comprou essa ação, você tem que ter uma estratégia para ela, tá? Mesmo que seja uma estratégia como essa, eu quero comprar a venda da empresa, tudo bem. Você falou uma frase agora que resume tudo. Tu tem que saber o porquê que tu comprou a empresa, né?
E, Daniel, no mercado a gente se depara com muitos investidores iniciantes, cara, comprando sem nem entender direito o porquê, né? Tem que ter essa ciência, a gente manter a racionalidade, a estratégia, a convicção na estratégia. Deu errado, legal, sai fora, né? Não adianta. Eu queria aproveitar para responder uma pergunta aqui do César Correia. Por que eu não recomendo a mesma coisa para Cielo? Existe uma diferença, tá? A minha recomendação na Via Varejo é neutra. Eu não recomendo nem a pessoa comprar, nem a pessoa vender. Quer dizer, a pessoa que já comprou, ela não precisa vender. E a minha recomendação na Cielo é a mesma, tá? Só que, como eu já recomendei Cielo lá atrás e as pessoas estão compradas, elas se chateiam que eu não recomendo a mesma coisa, só que elas não entendem que eu não recomendei vender a Via Varejo. Eu recomendei ficar neutro em Via Varejo, da mesma forma Cielo. Então, eu estou recomendando, na verdade, que você mantenha a posição que você tem atual. O que é a posição atual? Se você está comprado, você se mantém comprado. Se você não está comprado, você não compra, tá? Você continua sem estar comprado. Então, a recomendação é a mesma nos dois casos. O que muda é que em um caso, provavelmente quem me segue não está comprado e na outra a pessoa está comprada. Por quê? Porque o cenário para frente ele é imprevisível. Tá? E, na verdade, é como se fosse um jogo hoje, tá? A Cielo, ela vai se recuperar ou não? Ninguém sabe. Até quando vai cair o lucro da Cielo? Pode acontecer igual a BRF, que caiu do prejuízo, do lucro, num super lucro em 2016, para um super prejuízo em 2017. Pode acontecer igual a Eternit, que era uma grande pagadora de dividendos, provavelmente a ação que eu mais ganhei dinheiro na Bolsa na minha vida, porque eu carreguei ela de 2002 a 2015, mas chegou um momento também que ela perdeu fundamentos e saiu de um super lucro para um super prejuízo e agora está em recuperação judicial. E a gente não sabe o que vai acontecer com a Cielo e com a Via Varejo. Tá? A Cielo está num patamar melhor, porque ela ainda está lucrativa, ela ainda paga dividendos, etc. Mas a verdade é que as duas estão caindo o resultado. Perfeito, Daniel. Deixa eu ver aqui no Instagram. Que horas são, gente? Agora são 9h18. Até que horas vamos, Daniel? Fica à vontade aí, vamos levando aí o pessoal. Lembrar que hoje tem promoção dupla, né? Promoção do Guinvest e promoção do treinamento. Então é a hora do pessoal aproveitar. A gente espera essas oportunidades na Bolsa, né, Eduardo? É verdade, é verdade. É exatamente dessa forma. É assim que começa o racional do investidor. E quando aparecem essas oportunidades, tem que aproveitar, assim como na Bolsa, né? Eu queria aproveitar e mandar um beijo aí que chegou a Patrícia aqui. A Patrícia trabalha com a gente lá no Dica de Hoje 7. Ela escreve artigos sensacionais e ela costuma me ajudar nos cursos também, principalmente nos mais avançados, tá? Esse também ele não é tão avançado quanto os outros. Eu tenho alguns cursos que eu dou que o pessoal diz até que parece faculdade, tá? Então, enfim, esses aí depois a gente fala mais para frente, não vem ao caso. Bom, fica aí mandado beijo lá para ela. Pega uma pergunta aí do pessoal. Vou pegar aqui do Instagram. Vamos ver aqui, gente. O pessoal tem perguntado bastante do Banco Inter aqui, ó. O Banco Inter é uma ação que, assim, eu sou muito adepto, tá? Igual o Guinvest da questão do Value Investing. Tá? Eu coloco uma parte da minha carteira em ações que são um pouco mais especulativas, coloco, tá? Mas o grosso da minha carteira está nessa forma. Então, eu analisei a empresa no IPO. E quando eu analisei no IPO, eu vi que ela estava com um múltiplo muito maior do que de bancos consolidados, aí Itaú, Bradesco, etc. E na minha visão, esses bancos, eles já têm essas contas digitais, já tem tudo isso. Tá? Então, para esses bancos, você pensa, por exemplo, tá? A gente estava falando da Cielo. O que o Itaú fez? Ele zerou lá as taxas da rede. Por quê? Porque para o Itaú levar um prejuízo na rede, na hora que consolida o resultado todo do Itaú, não muda muita coisa. O que o Santander fez? Zerou a taxa na GetNet. Se ele levar um prejuízo na GetNet, não tem problema. Então eu fico imaginando, se o Banco Inter realmente começa a crescer,
O que o Bradesco vai fazer com o Next? O que o Itaú vai fazer com as contas digitais? O que os outros bancos, o Santander vai fazer? Eles zeram isso, aceitam aí um prejuízo. Por que eles não fizeram ainda? Porque esse nicho ainda não é significante para eles. Porque se eles fizerem isso, o que eles vão perder com os clientes tradicionais é muito maior. E eles chegaram a fazer isso por 3 meses e depois eles voltaram atrás. Eles viram que ainda não era o momento. Eles já estão atentos a isso, eles já têm tecnologia para isso, já tem uma tecnologia melhor. Então, não é, o Banco Inter é um banco bom, mas, cara, preço importa na minha visão. Você não pode pagar 80, 90 vezes o lucro de uma empresa, tá? Eu acho que de praticamente nenhuma empresa você pode pagar 80, 90 vezes. Teria que ser um case muito certo, que teria que crescer aí 100% ao ano por uns 2 ou 3 anos, ou até mais, aí depois continuar crescendo bastante. Na minha visão, não é compra e não é compra desde o IPO. Daniel, tu sabe que, cara, os grandes bancos, eles já estão com toda a estrutura, como você falou, já das contas digitais prontas, já fizeram um teste, mantiveram por algum certo tempo, mas realmente ainda não tem o porquê eles fazerem essa troca, de trocar uma conta tradicional que gera receita para uma conta digital que não gera tanta receita, né? Ganha mais no float. Mas, então, cara, já tem a estrutura toda preparada, e a gente está falando estamos falando de grandes bancos, né? A partir do momento que os bancos digitais realmente começarem a cutucar, a gerar começarem a crescer de forma a atrapalhar um pouquinho esses grandes bancos, com certeza vem um movimento para se adaptar a essa questão, né? E a gente está começando a ver um movimento de outros bancos pequenos migrando para isso também, né? A gente já vê aí o Banco Pan agora que está crescendo, que estão falando disso, Pactual, enfim, tem muitos bancos aí já querendo entrar aí nesse filão do banco digital. A questão é que para o Banco Inter ainda é mais interessante aumentar a base de clientes, tá? Ele ainda tem uma possibilidade de crescimento aí porque ele está com uma basileia alta, ele ainda pode aumentar a quantidade da carteira de crédito dele, mas isso não é ilimitado, né? Na hora que a gente estressa esse resultado da basileia dele e bota um ROI, mesmo um ROI alto, você vê que ele não consegue chegar nesse valor. Mesmo estressando muito o valor dele, ele não passaria de R$45, R$40, isso no cenário mais otimista de todos. Aí o pessoal gosta de perguntar, então por que ele está 60 e pouco? Porque é lei da oferta e da procura, né? A pessoa, se tiver gente comprando, o preço vai subindo. Né? Tem uma frase aí que eu gosto muito, que fala assim, vamos imaginar, uma empresa tem 1 bilhão de ações, ela vale hoje R$40. Se um sujeito resolve vender a R$50 essa ação, e mais ninguém quer vender, só tem ele e alguém compra dele, a ação pula de 40 para R$50, porque uma pessoa vendeu 100 ações a R$50, quer dizer, ela pula 25%, de 1 bilhão de ações, sobe 25%, porque uma pessoa vendeu 100 ações. Então, tem que tomar cuidado um pouco na hora de analisar só preço, tá? Olhem sempre fundamentos. Aí a plataforma aí do Guinvest é boa para isso. Vamos selecionar outra pergunta, Daniel, uma outra ação. Enquanto isso, vamos lembrar aí que a gente está aí mais 2 horas e meia de desconto no treinamento de crescimento patrimonial, que a gente vai ensinar em vídeos gravados e 5 lives ao vivo, essas ações aí, que são small caps, turnarounds. Eu vou mostrar ali as empresas que eu estou analisando no momento, que podem vir a virar recomendação ou não. E tem também a promoção do próprio Guinvest também, que acabou entrando junto. Vamos lá, pergunta. O pessoal aqui perguntou, vi mais de uma pergunta sobre a mesma empresa, a Portobello. Cara, Portobello eu não acompanho tanto. Eu vou ficar devendo.
Eu até passei em frente à fábrica dela quando eu fui agora para Santa Catarina, mas realmente eu não acompanho tanto. Eu sei que ela teve um período bom, mas, enfim. Sim, No setor eu acompanho mais a Unicasa, tá? Eu vejo a Unicasa com um potencial talvez aí de ter alguma coisa, só que ela deu uma subida já nos últimos dias, mesmo que meio que desconsolida o que eu estou imaginando. sabe, Daniel, que a Porto Belo, cara, o resultado de 2018 para 2017, cara, foi muito bom, tá? Houve um crescimento realmente forte nos lucros. Mas o primeiro TRI, tá? Assim como de diversas empresas, o primeiro TRI de 2019 não foi positivo, tá? Caiu bastante a margem EBITDA. Mas, enfim, é uma empresa que possui fundamentos razoáveis, tá? Particularmente, eu acompanho algumas situações que me atraem. E realmente o mercado precificou essa queda do EBITDA muito intensamente no preço, tá? Caiu muito nos últimos dias. Você tem a ideia aqui nos últimos... Estou até curioso aqui para ver isso. Mas tem que ver por que caiu, né? A grande questão é essa. Ver por que aconteceu essa queda de EBITDA. Se foi perda de eficiência, se foi uma parada na fábrica, se foi aumento de estoque, se foi realmente menor demanda pelos produtos, se foi um aumento do preço mal feito, igual a Grendene, enfim. Teria que perceber por que aconteceu essa queda, e aí daí você vê, né, se é um motivo pontual que só aconteceu nesse trimestre, às vezes é só efeito da nova norma contábil, por exemplo, Perfeito. E às vezes não. Não, às o vezes caso, realmente é uma coisa que vai ficar para sempre. na verdade, pelo que eu me recordo, que eu acompanhei da Porto Belo, houve uma pequena redução na eficiência, tá, da empresa, e realmente vendeu menos, tá? Então, realmente impactou, tá? E, claro, agora com a mudança do IFRS 16, agora em dezembro, a margem EBITDA não ajustada, ela apresentou uma maior queda. Mas igual, trabalhando com o EBITDA anterior, com a margem EBITDA anterior, também seria uma queda, tá? Significativa. Realmente, o resultado do primeiro tri não foi positivo. Só que o preço, realmente, o mercado, enfim, os investidores precificaram intensamente essa queda, tá? Então, enfim, tá no radar. Certo. O pessoal tá perguntando muito de Oi também, né? Perfeito. O que tu acha, Gabriel? Cara, a Oi é uma empresa assim, que sumir, ela não vai, né? Porque ela, eu acho que se ela, isso aí eu vou falar, eu acho, tá? Eu não gosto de falar, eu acho, mas realmente eu não tenho certeza. Eu acho que ela é a única que está em todos os municípios brasileiros. Então, se ela sumisse hoje, eu acho que ia ter município que não ia ter comunicação, tá? Então, isso eu não sei se ainda vale para hoje, eu sei que valia para uns 3 anos atrás. Agora, o que a gente tem na Oi? A Oi é uma empresa, e eu realmente não gosto de telecomunicações, porque você faz um investimento hoje, né, que a gente chama de CAPEX, e você não sabe se daqui a 2, 3 anos esse investimento ainda vai servir, porque muda muito a tecnologia. Tipo, imagina como você se comunicava 6 anos atrás. Tipo, não tinha WhatsApp, né? Como é que você se comunicava 6 anos atrás? Era completamente diferente. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho mais ou menos escadinha aos 3. Eu lembro que a primeira filha eu avisei por e-mail, a segunda filha eu já avisei pelo Facebook, e esse último eu já avisei pelo WhatsApp. Então, quer dizer, só para você ver como muda a comunicação. Então, você tinha uma comunicação de voz grande, agora é uma comunicação de dados, e isso já está migrando. Então, é muito complicado. Além disso, você tem várias plataformas entrando que podem acabar tomando isso dessas empresas. Aí junta Vivo, junta TIM, junta Oi. Aí a Oi, ela teve um prejuízo grande, entrou em recuperação judicial, recuperou um patrimônio líquido positivo por causa da renegociação de dívida dessa recuperação judicial. E o que a gente tem? A gente tem que hoje ela tem alguns gatilhos de alta.
Tá, ela tem uma ação lá na justiça em Angola de dividendos que ela tem para receber, mais essa telecomunicação da Angola que ela quer vender, então pode aparecer um comprador. Ela tem alguns outros gatilhos aqui dentro, como a multa da Anatel, por exemplo. Então ela tem alguns gatilhos aí que podem fazer a ação subir, mas de novo, eu gosto de comprar por fundamentos. Então, operacionalmente, eu não vejo ainda resultado positivo na Oi, mas é uma ação que eu tenho acompanhado de perto. E muito provavelmente no treinamento a gente vai falar como case de turnaround. Porque eu vou querer mostrar os pontos, o que vai ter que acontecer para ela conseguir subir, entendeu? Aqueles pontos de inflexão. Entendeu? Quais são esses gatilhos? Aí a gente bota valores, etc. Com certeza vai ser um case que a gente vai trabalhar no treinamento, tá? Esse aí, em uma das lives, com certeza a gente vai falar de Oi. Interessante, fiquei curioso com essa parte do treinamento. As lives são para isso, né? Para a gente falar de cases atuais, porque senão fica só teórico, né? Aí, sei lá, eu particularmente não gosto. Eu acho que a gente tem que se expor, tem que ser na prática e saber que lá na frente, daqui a 6 meses, 1 ano, das que a gente falou, provavelmente metade a gente vai errar, metade vai acertar, e aí entra naquela simetria que a gente falou do início. Uma que a gente acerte muito bem, compensa aí várias outras. Paga todo o restante, né? Exatamente. Daniel, 9h30, Daniel. Eu acho que a gente vai ter que finalizar. Beleza. Vou pedir, então, para você deixar seu último recado, te agradecer também, Daniel. Foi muito bom ter conversado contigo, ter analisado algumas ações. Foi muito válido esse bate-papo. Eu espero que a gente consiga repetir mais vezes, viu? Tá, beleza. A gente marca aí, pode marcar, estou à disposição aí. O André é uma pessoa super gente boa, mandar um abraço pro Rafael Zatar, que está comigo no treinamento, e pro Rafael aí, Rosaline, que eu acabo tendo mais contato aí do que Invest, que é o cara que eu acabo sempre falando mais, tá? Então, abraço aí para todo mundo, e quando precisar aí, tirar alguma dúvida, bater um papo aí, responder algumas dúvidas do pessoal, a gente está aí à disposição também. Obrigado pela oportunidade aí. Eu que agradeço, Daniel. Lembrando só, vamos lembrar que os links estão aqui no chat do YouTube, tá? E o desconto vai até meia-noite, né? De ambos produtos, tá? O treinamento do Daniel e a nossa plataforma junto com a carteira do André. Ok, gente? É bom aproveitar aí o desconto. Tá, eu confesso que eu fiquei curioso com essa carteira do André. Pois é, muita gente tem curiosidade. Tá ali, vai estar disponível. Daniel, novamente, cara, te agradeço bastante, viu? E vamos manter o contato e organizar aí novas lives, então, tá? Tá bom, beleza. Um abraço, cara. Tchau, pessoal. Abraço aí, até a todo próxima. mundo, pessoal. Tchau, tchau.